com relação ao assunto, conforme eu disse, é o da aula passada, que é este aqui. Pergunta, chegou aí? Ainda não. Está tendo um problema, vamos lá, para variar. Fiquei conversando demais, a coisa complicou. Foi nesse... Faz parte. Você está vendo por que não está aparecendo aí? Não. Ó, compartilhar tem aqui. Ele não quer compartilhar, tá vendo? Entendi. Vou fazer de novo desde o começo aqui. Você está como anfitrião? Ou você está Aqui? como convidado? Nessa eu estou como anfitrião, Chico. Na outra que eu estou como convidado. Agora está indo. Aí, agora foi, professor. Chegou. Só não está no modo apresentação. Põe no modo de tela cheia. Beleza. Tá fino. Seu microfone está cortado. Professor, você está mutado. Pronto. Voltou. Beleza. Eu não sei por que o microfone sumiu, não, mas tá bom, né? Tá Você estava ouvindo normal, né? Tá. Começou. Bem, gente, não tá tela cheia, não. Oi? Não tá tela cheia, não. Tá, não. Ele não estava em modo de apresentação, não, Francisco, é por isso. Aí, beleza. Tá bom, agora. Tá fino. Agora podemos começar, finalmente, né? Na aula passada nós paramos, chegamos nessa parte aí, vocês se lembram? Porque cada turma para num lugar diferente. A gente já passou dessa parte já. Você falou sobre os alicates. Nós paramos, foi no protoboard, não foi? Já falamos sobre isso. Sim. Você falou sobre a chave, que se usar a chave errada, acontece alguma coisa. A gente parou no exemplo ilustrativo do protoboard. Esse aqui. Próximo. Então, eu vou voltar um pouquinho aqui, mesmo porque tem uma coisa que eu queria mostrar para vocês, que é esse painel aí. Eu resolvi mostrar ontem. Ontem eu estava mexendo aqui na coisa, eu vi a foto que eu tinha dele, e eu falei, seria bom mostrar isso para os meninos lá. E eu coloquei coloquei na apresentação. O que é isso aí, gente? Esse é um painel que eu mesmo montei para o laboratório de circuitos elétricos, que vocês vão frequentar no segundo ano. Antes da pandemia, em 2019 e 2020, eu era professor dessa disciplina aí, e me coloquei particularmente a missão de construir 3 conjuntos didáticos para os alunos do segundo ano, além do todo o material escrito, né? São várias apostilas e muitos painéis desse tipo. Eu só consegui construir esse, porque quando eu estava no meio do segundo, veio o isolamento, eu parei. As apostilas eu continuei escrevendo em casa e a maioria já está pronta. Então, se eu voltar para essa disciplina, digamos, ano que vem, eu pretendo usar esse painel com vocês mesmo lá, tá? É um tipo de painel muito específico que ele foi elaborado considerando o programa e os circuitos que a gente monta no laboratório de circuitos elétricos para estudar exatamente circuitos elétricos em corrente contínua e corrente alternada. Observe os detalhes aqui, ele parece um pouquinho com o protoboard, só que ele é específico, né? O protoboard você pode montar praticamente com quase todo tipo de circuito, ou uma infinidade de tipos de circuito, né? E de componentes também, e esse não. Ele tem umas trilhas aqui, a gente chama isso de trilhas, com esses bornes aqui, ó. Por exemplo, tem uma linha reta com 4 bornes aqui também, e tem umas maiores, tem umas curvas aqui, ó. Tem vários formatos. Por que esse formato? É porque essa linha azul aqui,
ela está indicando que há uma ligação elétrica entre esses 4 bornes aqui, esses 4 elementos aqui. Então, quando você liga alguma coisa em um deles, aquela ligação é transferida por baixo, tem um fio por baixo do painel aqui, até esse, até esse, até esse. Então, ligar um elemento em qualquer um dos quadros aqui é a mesma coisa. Aqui do lado de cá também, aqui, ó, tem um L aqui, parecido com um L, né? É a mesma coisa, você coloca um componente num ponto aqui, ele eletricamente ele fica ligado nos outros. Observe o que tem aqui, ó, tem um componente encaixado aqui, ó. Esse componente ele é colocado numa placa de fenolite soldado em dois pinos aqui, ó. Encaixado, tem um pino encaixado aqui, ó, e outro pino encaixado aqui, quer dizer, tem um borne embaixo, né? Por exemplo, esse pino aqui, ó, ele está ligado nesses pontos todos aqui, ó. Inclusive ele vem num ponto aqui, ó, que está ligado a um componente aqui, ó. Esse componente aqui, por exemplo, aqui, ó, que no caso é um capacitor, que é um componente que vocês vão estudar esse ano, ele está ligado num borne aqui, então no circuito está ligado aqui. E também está ligado nessa barra aqui, ó. Quer dizer, aqui está mais ou menos montado um circuito que você vai complementar fazendo ligações com fios. Muitas vezes você não precisa de pôr fio quando você usa bem. Quando o circuito é simples, né, e você usa com inteligência essas ligações que já estão aqui, você não precisa de fio. Mesmo porque esse painel, quando ele foi elaborado, quando essas pistas aqui foram definidas, foi considerando os circuitos que vocês vão montar lá no laboratório. Porque o programa lá já é definido, né? Os circuitos lá já são definidos, nós sabemos o que vocês vão montar. Então, para ganhar tempo no laboratório, a gente já faz um painel que facilita. Então, você vem com os componentes, encaixa aí e faz a experiência, às vezes sem fazer ligação nenhuma. Quando há uma ligação externa, para um aparelho de medida, ou um aparelho que vai, por exemplo, fornecer energia, isso aqui, você usa esses conectores aqui, ó, esse aqui. Ó. É só fazer um jump, uma ligação do ponto do circuito a um ponto desse aqui ou a esse, que você passa a ter acesso ao equipamento, ou proveniente do equipamento, você passa a ter acesso ao circuito. Esse aqui, ó, são 2 pinos aqui, e esse dispositivo tem aqui é um fusível, aqui, ó. Então, quando você alimenta eletricamente esse circuito, fornece energia para ele, você tem que passar antes pelo fusível. Por quê? Porque todo circuito ele tem que ter uma proteção. E a proteção mais comum que existe é o fusível. O que é o fusível? É um dispositivo quando você fecha um curto-circuito, principalmente, né? Mas quando você aumenta muito a corrente elétrica lá, ele queima. Ele abre, ele funde e abre. E como ele funde e abre, o circuito deixa de estar energizado e, portanto, fica protegido. Né? Aí, o que você faz? Você vai lá no circuito, procura o erro que tem, corrige o erro, troca o fusível e volta a trabalhar, entendeu? É assim que se procede num laboratório normal de aula. Tá certo? Então, continuando aí, ó, voltando ao protoboard, né, que eu mostrei na aula passada, né, só para lembrar, é isso aqui, ó. Protoboard, também conhecido como matriz de contatos, ele é constituído por infinidade de furos aqui, conforme já falamos, olha aqui. E nesses furos você encaixa o componente. Então, você pode colocar um monte de componentes aqui, que ele já aproveita ligações já internas que estão aqui. Por exemplo, essa linha aqui que eu estou passando o mouse, a seta, tem 5 pontos, cara. Eles estão ligados por baixo, igual daquele outro painel que eu mostrei. Então, tem uma ligação elétrica. Então, você liga um pino aqui de um componente, ele fica acessado, né, eletricamente nesses pontos aqui. Desculpe a tossida, aquela hora eu fui tossir, eu desliguei o microfone, esqueci de ligar de novo. Esse aqui é um barramento, né? Então, nesse caso aqui, todos esses pontos aqui estão interligados. Então, se ligar um componente aqui ou qualquer um desses pontos, é a mesma coisa. O barramento é usado em pontos que tem muitos fios ou componentes fluindo para o mesmo ponto, quer dizer, todos ligados em um mesmo ponto. Aí você usa um barramento grande. Tem disponibilidade de 4 barramentos aqui, ó. 2 aqui, mais 2 aqui. Geralmente é usado para alimentação. Quando você liga energia ao circuito, a gente chama de polo positivo ou polo negativo. Esse outro modelo de protoboard aqui, que eu já mostrei também,
É um protoboard menor, tem poucos pinos, né, poucos furos, e não tem aquele barramento, né? Os pontos, só esses pontos transversais aqui. Aqui tem um exemplo ilustrativo que eu também já mostrei, de como é que você encaixa os componentes aqui. A pessoa que montou isso aqui é uma pessoa extremamente cuidadosa, o que é incomum ser tão cuidadoso aqui. Ele encaixou direitinho, cara, tudo de uma forma até, digamos assim, artística, né? Os componentes tudo alinhado aqui, e os fios estão tudo retinho, cara. Não estão? Tosse. Desculpe aí, tá? Pela tosse. As dobras certinhas, esse aqui só tem um pedaço da imagem, mas dá para perceber que esse fio aqui dobrou ele para cá, ó, no ângulo reto. Esse ponto elétrico aqui está ligado no barramento. O que quer dizer? Que esse terminal aqui desse componente está ligado, onde que eu estou passando a seta, ele está ligado. Ele vem aqui, vai no outro, vem aqui. Aqui vai no outro, aqui já é outro conjunto, cara. Isso aí, então, gente, é utilizado, os protoboards são usados em situações, você quer fazer um teste, você elabora um circuito na sua cabeça lá, faz o diagrama esquemático dele, que é um diagrama que tem símbolos, linhas, ligações e coisas por aí, vocês vão começar a ver isso já já. Pega esse diagrama esquemático e quer testar. Você não precisa montar um circuito de forma definitiva, vai que tem um erro, vai que o projeto foi mal feito. Aí você monta no protoboard, né, que permite que você desmonte depois, sem estragar os componentes, que faça modificações nos circuitos durante o processo, sem ter que mexer com soldas e coisas desse tipo. Faz o teste, depois que está tudo testadinho, você tem certeza absoluta, aí você já parte para a montagem definitiva, né? Ou manda para uma empresa montar. Então, esse aqui que nós paramos, né, na aula passada. Um exemplo de ligação de um protoboard. Observe que tem vários circuitos integrados, vários não, 2 circuitos integrados aqui, ó, eles são colocados nessas ilhas aqui, ó. Os terminais, os pinos deles são esses aqui, ó. Esse pino, por exemplo, está ligado em todo esse barramento, então eles têm acesso. Quando eu ligo um fio aqui, ó, ele vai direto nesse terminal, e assim sucessivamente. Ele está usando esses cabinhos aqui, você chama de cabinhos. Esses cabinhos, eles têm nas pontas dele, aqui, tipo um espaguetezinho, isso é chamado de espaguete, que é um isolador, e ele, além de ser isolador, que você segura uma parte mais firme dele, ele é isolante. Né? E cá na pontinha aqui tem a parte metálica que você encaixa no protoboard. Aí esses cabinhos aqui, ou esses fios aqui, são fios rígidos, eles já não têm a mesma qualidade desses outros aqui. Isso aqui é um fio que a pessoa corta lá, desencapa as pontas e coloca. É o caso mais comum, né? Mas o ideal é usar só esses cabinhos aqui. Você consegue comprar, é baratinho nessas lojas de eletrônica. Quase todo aluno que gosta de fazer montagem tem lá seu protoboard, e um monte de cabinhos, e um monte de componentes para fazer suas experiências em casa, né? Aqui, por exemplo, tem transistores, esse aqui são transistores, esse aqui é LED, que é diodinho que acende, aquela lampadinha, né, que acende, tem várias cores, tem azul, vermelho, verde, amarelo, etc. A gente gosta muito de fazer experiências com LED, porque o LED é a indicação, ele indica o estado de operação de um circuito. Se tem energia ou não. Se tem, ele acende, senão ele não acende. Vai por aí. Tá. Podemos continuar? Tranquilo? Isso aqui são os PCB, né? Printed Circuit Board, são placas de circuito impresso. Ela normalmente é montada em cima de um material que chama fenolite, que é um isolante, é uma chapa isolante, com uma camada ou pistas, né, de cobre, geralmente é cobre. Nesse caso aqui é perfurada. Aí você vem com o componente, coloca no furo e solda. E vai montando o circuito segundo o que você precisar, né? Aqui só tem as ilhas onde que você solda, aí você vai ter que usar muito fio. A palavra é essa, dá uma gambiarra incrível quando você monta o circuito aí. Mas ele tem uma vantagem em relação ao protoboard, que é o que a gente chama de resistência de contato. Quando você encaixa um componente no protoboard, o encaixe é através de mola que existe lá dentro dele.
Quer dizer, quando é mola, o contato elétrico é bom, mas não é perfeito, né? E pelo fato de não ser perfeito, costuma dar, eventualmente, algum defeito. Às vezes o circuito nem funciona, principalmente quando o protoboard está velho e o fio, a ponta dele está oxidada, né? E o protoboard fica velho, principalmente quando a gente coloca fio muito fora da espessura normal lá nos furos dele, vai alargando, tirando a pressão da mola. Bem, de qualquer forma, é comum, não é incomum dar mau contato, e às vezes o circuito não funciona por causa disso. Nesse caso, é melhor soldar. O protoboard não permite, e esse tipo de painel permite. A qualidade do contato elétrico aqui é muito melhor que o protoboard, mas ele é meio esquisito. Você vai ter que soldar, soldou, a gente solda coisas definitivas, né? Soldou, depois vai tirar, vai ficar uma lambança, né? Então, você vai usar esse quando você já tem uma certeza, digamos, maior um pouco, que o circuito vai funcionar. Você não vai querer ficar dessoldando o circuito, apesar de que pode fazer também. Não é comum. Aqui tem outro exemplo de placa, né? Tem vários tipos de placa. Você entra lá na internet, você vai ver a variedade de tipos, né? Por exemplo, tem 2 tipos aqui, ó. Eu só baixei lá para mostrar para vocês. Aqui são algumas configurações das placas comuns que a gente vai encontrar. Vocês podem ver que existem situações assim que já tem ligações nas placas que facilita, igual tem no protoboard. Quando tem uma linha assim, porque já tem a ligação lá. Quando não tem, quando é só ponto assim, você tem que fazer com fios, tá certo? E tem as placas essa aqui ainda é universal. É um exemplo de como se usa aquelas plaquinhas que eu mostrei antes. Que tem os componentes soldados, aquela soldada até bem soldado, que a gente nem percebe lambança. A pessoa que soldou tranquilo. Soldou do outro lado, né, ficou bonito. É um exemplo. Outro exemplo. Agora entra essa aí, que é a mais comum. Vocês vão mexer muito, 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 que são as dedicadas. Qual que é a diferença das universais com as dedicadas? A universal, você monta qualquer circuito, né? Muda o circuito, etc. As dedicadas já são feitas para um determinado circuito e só para aquele circuito. Por exemplo, essa aí, ó. Essa é uma placa de circuito impresso dedicada. O circuito é elaborado, testado lá no protoboard, digamos, depois de ter certeza que ele vai funcionar, aí vem, faz a placa dele, que é essa aqui. E esse aqui é um circuito bem grande. Apesar de ter circuitos muitas vezes mais complexos que esse é um circuito grande, né? Observe aqui, ó, circuitos integrados, resistores, esse componente aqui é pequenininho, não estou conseguindo enxergar, mas tem todos os tipos, que é diodos, quer dizer, tem uma infinidade de componentes aqui, transistores. Então, é um circuito bem elaborado, as ligações dele, de um ponto de cada componente a um outro ponto de um outro componente, é feita do outro lado dela, né? Então, esse componente aqui, por exemplo, ele atravessa, tem um furo aqui, ó, ele atravessa a placa e é soldado do outro lado. Agora, lá do outro lado vai sair um fio, que você pode observar que tem umas sombras aqui, ó, umas impressões aqui, ó, dizendo ou mostrando as ligações que estão do outro lado da placa. Então, do outro lado da placa tem um monte de trilhas que são as ligações dos diversos ou das centenas de pontos que tem nesse circuito aqui. Tá? Esse tipo de placa utiliza componentes comuns. Esse outro que eu vou mostrar aqui na frente utiliza componentes SMD, que são componentes de superfície, eles são componentes miniaturizados. Eles são bem pequenininhos. Olha os tamanhos aqui, ó. Esses componentes, cada dia, são fabricados menores, porque a tecnologia está avançando, né? A demanda de circuitos com muitos e muitos e muitos componentes está cada vez maior, então eles estão diminuindo, e a tecnologia está permitindo diminuir os tamanhos deles.
Então, a gente pega uma placa aí de 5 centímetros por 5 centímetros, tem milhares de transistores lá, na forma integrada, junto com outros não integrados. A diferença desse tipo de placa, do tipo com furos, é que o componente é colocado e colado aqui, ele não atravessa a placa, não tem furo, não. E essa cola é uma cola condutora, né? É como se fosse uma solda. Então, ele é colocado, esquentado, e fica lá preso, né? Digamos assim, soldado lá, com a solda própria. E utilizando equipamentos especiais, porque é tudo muito pequeno. Você não vai pegar um soldador normal e vai soldar um componente desse aqui, porque você vai queimar ele. O calor de um soldador ele é muito nocivo para esse tipo de coisa. Então, tem um processo próprio, um soldador com ponta própria, especial para isso. Geralmente, as montagens desse aqui, como normalmente são placas com muitos componentes, é feito através de máquinas especiais, como eu vou mostrar daqui a pouco. Um celular, por exemplo, não dá para você montar o circuito eletrônico de um celular, totalmente impossível. Por quê? Porque são milhares de componentes numa área muito pequenininha, tá? Existe uma máquina robotizada que faz isso, mesmo porque tem que fazer um monte, né? Centenas, milhares de cada vez, né? Que é o caso que eu vou mostrar aqui. Esse aqui é um exemplo ainda da superfície, né? Baixa o componente, encaixa nos furos, solda, tem aqui a pista dele, que é a ligação, que vai lá para frente, para qualquer outro lugar do circuito. O que eu queria mostrar é isso aqui. Ó. Isso é uma máquina que monta SMD, que monta circuito com equipamento, com componente de superfície. Tem um monte de placas aqui, cada uma é um circuito, e ela vai colocando os componentes certinho, um robozinho aqui. Ó. Ela tem movimento, esse conjunto aqui se movimenta num sentido ou no outro sentido, quer dizer, ele percorre a placa horizontalmente e verticalmente, vai a uma velocidade incrível e vai colocando os componentes aí. Depois tem um processo que esquenta eles e eles soldam. Né? Essa aqui é até uma produção de pequena escala, tem máquinas dessa que esse comprimento aqui, ó, são 5, 8 metros, até mais. Quer dizer, infinidade de placas são montadas de uma vez. Né? Afinal, no mundo, a demanda de celulares, por exemplo, de computadores, etc., é muito grande, então eles produzem muita coisa. Mais ou menos igual faz com essas vacinas que estão sendo produzidas, só para citar um exemplo. Bem, então é isso. O que eu mostrei para vocês deu uma ideia assim, bem lá de cima, né? Das placas, de como se monta circuitos definitivos ou como se monta circuitos de forma provisória, etc. Agora vamos falar das pontas de prova, que são os elementos de acesso, né, que faz as ligações aos componentes. Existem vários tipos. Antes de mostrar as de uso geral, vamos mostrar as pontas de provas de aparelhos. Elas fazem o quê? Elas permitem que o circuito seja acessado pelo instrumento, seja um instrumento que vai medir ou fornecer energia ao circuito. Observe, elas são geralmente fininhas agora. Ela tem uma pontinha muito fina e esse ponto dela aqui é encostado lá no circuito, onde que você vai estar, por exemplo, medindo alguma coisa. Tem outros exemplos aqui, ó. Isso aqui é uma ponta do tipo jacaré. Essa parte aqui, ó, é um plástico bem molinho. Quando você aperta ele aqui, esse dente abre. Abre igual a boca de jacaré. Aí quando você solta, fecha de novo. Aí você pode enganchar ela em algum ponto do circuito, ela fica fixa lá. Essa outra não. Essa outra você tem que estar segurando o tempo todo e com muito cuidado e com muita firmeza, porque se você encosta ela no circuito e fica tremendo, se o circuito for muito pequenininho, os pontos muito juntinhos lá, você pode até danificar o circuito, produzir um curto-circuito e coisa desse tipo. Agora, essa aqui fica enganchada. Ela é usada em situações que permitem enganchar, obviamente, né? Esse aqui é um outro tipo, serve que tem aqui uma ponta um pouco mais grossa, mas que tem a mesma função dessa, e aqui um pino banana. Geralmente, esses dois pinos aqui, assim, você coloca no painel ou no instrumento. E esses dois, as pontinhas aqui, você liga no circuito. Como é de um multímetro, né, isso aqui vai lá no multímetro, que é o medidor.
e isso aqui vai no circuito sob medida. Tem um exemplo dele aqui, ó, essa de baixo aqui, ó, de como se usa a ponta. Essa parte aqui, que equivale a esta daqui, ó, mais elaborada, que ela tem um isolante nela, você insere no borne do multímetro, tomando cuidado sempre de segurar nessa parte, nunca no fio. Você não segura no fio. Por que não segura? Ele está isolado, você não vai tomar choque, é que você vai estragar ele. Ele não tem rigidez ou resistência suficiente para você ficar puxando ele. Puxou algumas vezes, ele arrebenta. Você tem que segurar na cabeça do fio aqui, ó. É onde, opa, desculpa, onde tem o borne, o pino banana, que você vai encaixar lá. Por questão de durabilidade, você tem que fazer isso, tá? Imagina no nosso laboratório, se todo mundo coloca, fica pegando no fio, enfiando, segurando aqui e puxando por aqui. A coisa lá não dura nem uma semana. Então, é um cuidado. Esse aqui é um outro tipo de ponta também, tem a garrinha jacaré bem isolada, cara. Quem agarra jacaré, chama garra, igual essa daqui. Ó. E a parte dela metálica está bem assim, é pouco proeminente, quer dizer, é pouquinho, pequenininha, né? Porque a parte isolante é maior. Então, quando você aperta ou desaperta aqui, você abre ou fecha essa pontinha. A vantagem dela é que você pode ligar em circuitos que têm terminais mais próximos ou pistas mais próximas uma da outra, e a possibilidade de curto-circuito é menor. E o fio, você enfia ele aqui, ó, através de um pino banana, você enfia aqui, isso aqui é uma manopla, né, que você segura, e você pode fazer seus testes lá sossegadamente, com tranquilidade e segurança. Essas pontas aqui são próprias para osciloscópio. Observe que tem um borne aqui, ó, metálico, né, que você encaixa no osciloscópio, e essa pontinha aqui, ó, você liga no circuito. Isso aqui é uma manopla que você puxa para trás com os dedos, na hora que você faz isso, essa ponta aparece. Aí você liga ela lá no circuito, solta a manopla, ela volta e a parte fica enganchada lá. Aqui geralmente é uma garrinha. E esse outro terminal aqui, com um jacarezinho na ponta, também é utilizado. Toda medida tem que usar no mínimo 2 terminais. Você não consegue fazer uma medida de um circuito, conseguir até consegue usando certos materiais, certos equipamentos ou pontos específicas, especiais, mas normalmente, ou quase todos os casos, você precisa de 2 fios. Um seria o polo terra, digamos, e o outro um polo chamado polo vivo. O terra é a garrinha jacaré, você liga geralmente na parte negativa, você vai entender depois quando estiver usando. E esse aqui é na parte viva do circuito. Então, com isso, você acessa o circuito, né, obtém dele os dados que você quer enxergar lá no osciloscópio, que vai via esse fio aqui, é dessa ponta, e essa ponta é ligada no osciloscópio, conforme eu coloquei no exemplo aqui. Ó. A ponta está aqui, cara. A ponta metálica está entrando aqui. Eu coloquei um exemplo aqui, a foto aqui, para mostrar que essa pessoa está ajustando a ponta de prova, tá vendo? É uma chave própria para isso e tem um parafusinho aqui que você ajusta ele. Por quê? Porque esse equipamento ele tem que ser ajustado ou calibrado em tese todas as vezes que você usa, ou todas as vezes que você troca a ponta de prova dele, aí você vai lá e ajusta a ponta. Aqui na tela dele você tem uma informação com relação a esse ajuste aqui, para saber que hora que está ajustado certinho. Quando você faz medidas de precisão, isso é importante, é fundamental. Quando as medidas não forem tão precisas, não é tão necessário ficar ajustando sempre não, tá certo? Bem, são detalhes da vida de laboratório, né, de quem está dentro de um laboratório. Vamos aos conectores aí. Isso aqui são os. Vou passar mais rápido, porque a aula já está indo, né? São os bornes. O que são bornes? Bornes são terminais de acesso, geralmente colocados em uma parte física sólida do circuito. Por exemplo, num painel ou no instrumento. E ele tem uma parte isolante, aqui, tem uma parte isolante, aqui a parte isolante aqui, e uma parte metálica. Nessa parte metálica, você coloca o terminal que vai acessar isso aí. Geralmente é um pino. Você enfia o pino aqui, por exemplo, ou aqui,
ou aqui, ou nesses dois pontos, ou nesse vermelho aqui, ó, e esse pino encaixa lá, como é metal com metal, você produz o quê? Um caminho elétrico, né? Para aquele ponto que você ligou nessa chapinha aqui, ou nessa aqui, ou nessa aqui, ou nessa aqui, ou nesse terminal aqui. Então, o Borne é um terminal de acesso a um painel ou um instrumento. E ele trabalha sempre com o outro lado dele, que é o pino banana. A gente costuma chamar de pino banana de conector macho e o Borne de conector fêmea, tá certo? Não precisa dizer por quê, né? Mas aqui está os pinos banana, cara. Não sei porque chama banana. Parece com banana. Até a parte metálica que você enfia lá no Borne, né? Que você coloca no furo do Borne, e a parte isolante aqui para você pegar com a mão e o fio é colocado aqui. Ó. O fio entra aqui, solda lá dentro, entendeu? Os casos mais comuns é quando tem esse bico dessa forma aqui, mas tem garra também. A garra é quando você vai parafusar o pino banana lá em algum lugar e apertar com parafuso, entendeu? Isso aqui é muito usado no laboratório porque a gente faz os encaixes, né? E faz a ligação de um encaixe a outro, então a gente usa pino banana. É a coisa que mais vocês vão precisar usar e cuidar, tá, gente? E cuidar, voltando aqui, ó, vocês sempre vão pegar na parte isolante dele, né? Nunca puxar pelo fio, porque vai arrebentar o fio. E nunca pelo metal, porque se você pegar aí, você pode tomar choque. Aqui são conectores bem de uso geral na eletricidade. Né? Você entra com um fio aqui, ó, quer fazer a conexão de um lado para o outro de um circuito, tipo uma ponte, né? Você entra com um fio aqui, parafusa, tem um parafuso aqui, aperta, do outro lado a mesma coisa e prossegue. Então, alguns tipos aí. Existe infinidade de conectores, de formas, de tipos de acesso, maneiras de apertar. Aqui, por exemplo, chama de conector Sindal, muito usado na eletricidade, é igualzinho esse preto aqui. Ó. Você entrou com o fio aqui, sai do lado de lá e tem dois parafusos para apertar, aí você compra as barras, né? As barras vêm com 1, 2, 10, 20, quer dizer, muito variado isso. São conectores para uso geral. Cabos e fios, né? Que é fio rígido, é o mais comum que vocês vão encontrar no laboratório, não tão bonitinho assim, retinho aqui, né? Que isso é uma foto, uma coisa de propaganda, mas ele tem uma parte isolante, a parte que você pode encostar nas coisas, inclusive a mão, que não tem problema, está eletricamente isolado, e a parte metálica que vai conduzir a eletricidade. Aqui aquele anterior é rígido, tá? Tem um fio só, é chamado de fio rígido. Esse outro aqui é fio flexível. Se você olhar aqui, está pouco discriminada, a foto não está muito boa, mas o que tem aqui é um monte de fiozinhos. Então, aqui é um cabo, o outro é um fio. Cabo é quando geralmente tem muitos fiozinhos juntos dentro do isolante. Essa próxima foto aqui é um espaguete, quer dizer, é um tubinho plástico oco, né, que você usa para isolar fios. Às vezes o fio está lá desencapado, o fio, a parte metálica é muito grande, você quer proteger, você corta um pedacinho do espaguete e coloca lá, né, ele vai cobrir aquela parte metálica e isola. Também é muito usado nos laboratórios. Continuando, as fotos, que tem os cabos ou fios flexíveis, cheios de fios fininhos, né? Existem, quanto maior for o número de fios finos dentro de um cabo, mais flexível ele é. Tem mais exemplos aqui de cabos. Você tem um cabo aqui com vários lá dentro, esse aqui tem 3, esse aqui já tem mais. Então, é uma variedade grande que vocês vão ter disponíveis e vão entrar em contato à medida que forem trabalhando com isso, dentro da área eletroeletrônica. Mais fios, mais cabos, né? São exemplos que eu peguei na internet para mostrar para vocês. Esse exemplo aqui, essa foto aqui que eu vi lá, vou pôr essa foto aqui para comentar. Qual que é o comentário? Isso é tudo que a gente não deve fazer, né? E tudo que a gente costuma fazer.
Se você ver a minha mesa aqui, por exemplo, olhar de frente que eu estou vendo aqui, você vai ver algo parecido, né? Mas casa de ferreiro, né? Então, o que está aqui? Ó? As ligações feitas da maneira mais desordenada possível. Isso é ruim porque, primeiro, você se perde no meio dessa bagunça. Na hora que você precisa saber o que está ligado onde, você tem dificuldade. Outra, você causa interferência eletrostática, que esses fios aqui, eles causam muita interferência um no outro, e às vezes atrapalha no funcionamento. Você corre o risco de fazer uma ligação errada. Esteticamente é feio, né? O que o pessoal tem feito para evitar, às vezes a pessoa está na casa dele, lá tem lá no rack dele lá, ou no painel, tem lá o quê? Televisão, som, aparelhos da net, um monte de coisa, aquele monte de cabo, tudo ligado dessa maneira aí. É uma loucura, né? Esteticamente é horrível, né? Quem gosta de uma casa, de uma sala, de um laboratório muito arrumadinho, não gosta de ver uma gambiarra desse tipo. E hoje em dia estão facilitando. Estão usando o quê? Estão usando fibra ótica. Em vez de gastar, de colocar aqui um monte de fios, eles estão usando a fibra ótica em situações que permite. O que é uma fibra ótica? É um cabo sem fios lá dentro. Existe lá dentro, tem um semicondutor. E a energia é transmitida lá dentro na forma de luz, né? É uma forma limpa, segura, né? Eficiente de transmitir energia. Só que não dá para transmitir energia quantidades grandes, mas sim pequenas quantidades, mas com níveis, né, e características específicas, com bastante segurança. Aqui no meu rack, por exemplo, no meu painel que tem aqui na minha sala, tem tudo que tem na casa de todo mundo. É um televisor, equipamento de som, net, internet, essas coisas, mas não tem aqui um monte de fio. Por quê? Porque quando eu já comprei com fibra ótica. Então, eu tenho o quê? A tomada, os fios da tomada, né? E tem o equipamento da net já sai fibra ótica, do outro equipamento também sai a fibra ótica e vai direto nos pontos lá no televisor. Então, eu não tenho fio aqui. Eu tenho 2 ou 3 fios só, o resto tudo é uma fibra ótica que faz. Então, estou substituindo aqui, lá no outro equipamento, não aqui na minha mesa, esse tanto de coisas que poderiam estar lá por uma fibra ótica, por um cabo de fibra ótica. Entendeu? A tendência é isso que vocês vão encontrar lá nas empresas, né? Os equipamentos mais sofisticados, por exemplo, não existe, não utilizam que monte de fio, usam fibras. Antigamente, gente, eu sou uma pessoa que conviveu, eu já falei com vocês que eu já estou na área de eletrônica há muito tempo, né? Na década de 70, eu fiz um curso de comutação telefônica para ensinar alunos do Cefet a mexer com comutação telefônica. Fiz um curso de 600 horas só para aprender isso. E a gente trabalhava na época com central telefônica, chama central semiautomática, que usava fio. Mas saía de uma central telefônica para a rua mais de 10 mil fios. Entrava aí e distribuía no bairro, por exemplo. Por quê? Porque uma central telefônica, uma era só para 10 mil terminais. Hoje a gente fala só 10 mil, mas 10 mil terminais na época era muita coisa em termos de telefone, era 10 mil telefones. Cada um telefone usava 2 fios. E isso tudo passava nas redes subterrâneas e saía da central. Você imagina o tamanho do molho de cabo que tinha dentro de uma central. Agora, imagina se lá no meio dele um estragasse. Como é que você ia consertar? Era uma loucura. Hoje não usa mais. Hoje usa algumas fibras óticas para transmitir o equivalente a milhares e milhares e milhares de cabos. Quando a gente fala em fibra ótica, a gente pensa na velocidade dela, mas não era só na velocidade, na simplificação que ela faz e na limpeza que ela faz. Uma rede telefônica subterrânea, quando chovia, inundava ela, os telefones da região iam todos embora. Com fibra ótica não tem isso. A gente escuta o telefone, mas espanta. Atrapalhou, mas desliguei, pronto. Bem, para fechar, eu coloquei essa imagem aí com alguns exemplos de componentes que vocês vão encontrar por aí.
além daqueles equipamentos que já falamos, dos medidores, dos protoboards, tudo que já falamos, bancada, tal, né? Tudo isso aí é fichinha perto do número de componentes que vocês vão encontrar. Existem milhares e milhares e milhares. Eu peguei só o mínimo aqui para mostrar para vocês. Olha o que nós temos aqui. Ó. Tem um transformador, isso aqui é chamado transformador de força. Existe infinidade também de tipos diferentes e de capacidades diferentes do transformador. O que um transformador, na sua mais simples função, faz? Ele pega a energia elétrica e muda o valor dela. Quer dizer, não muda o valor da energia, não. Eu não posso ficar falando muito para quem está começando, mas o Chico já deve estar começando já com vocês lá na aula teórica, falando o que é tensão elétrica, corrente elétrica, resistência elétrica. Ele pega o valor da tensão elétrica, que é alta, e muda para um valor mais baixo, para você trabalhar com ela no circuito elétrico ou eletrônico. Ele faz isso. Ele aumenta também quando é necessário. Então, ele faz uma adaptação do valor da grandeza de tensão elétrica. E é necessário, né? Porque, por exemplo, se você quer ligar um som na sua tomada, a sua tomada elétrica da sua casa, ela tem 127 ou 220 volts. O som de você vai trabalhar com 5, 10, 15, sei lá. E também tem uma forma diferente. Você liga direto a tomada lá dentro do seu circuito eletrônico, ele vai derreter na hora. Então, ele tem que ser adaptado, reduzido e reformatado para o que o seu equipamento estiver demandando. O transformador é o primeiro passo dessa reformatação. Aqui tem um resistor, já conhecido de vocês, um resistor dos mais antigos e grandes, né? Esse aqui já tem uma dimensão maior. Esse aqui é um capacitor. O resistor, vocês vão ver, a partir de aqui umas 2 semanas, que tem uma função de controlar o valor da corrente elétrica, ou definir o valor. Ele produz uma resistência à passagem da corrente. Esse elemento aqui ó, é um capacitor, ele armazena, ele não absorve, ele não gasta energia elétrica. Vocês vão ver lá no circuito o que ele faz com essa história de estar armazenando energia, devolvendo energia, é uma coisa extremamente interessante. E isso aqui é um indutor, que faz a mesma coisa, só que ele trabalha com campo magnético, e o capacitor trabalha com campo elétrico. Aqui tem um alto-falante, o que um alto-falante faz? Ele transforma o que a gente chama de variações elétricas em variações sonoras. Ele produz som, né? Quando você coloca uma grandeza elétrica que está variando, em função da variação dela, tem um tipo de som diferente, entendeu? Aqui tem um circuito, o que é isso aqui? TIPI. Isso aqui é um tiristor, é um dispositivo semicondutor, que é uma chave, um circuito integrado com, acho que 8 terminais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 terminais de cada lado. Aqui já é um integrado de superfície, né? Esse é colado, um SMD, esse aqui é furo. Esse aqui é um relé. Relé é um dispositivo que funciona como chave, tá? Ele é eletromecânico, ele tem uma parte elétrica e uma parte mecânica, que é bastante usado, vocês vão estudar também lá em circuitos elétricos. Aqui tem um componente SMD, de superfície igual esse aqui, só que esse aqui é um circuito integrado, esse aqui pode ser um resistor, um capacitor, olhando assim eu não sei te falar, não. Pode. E aqui tem alguns semicondutores, aqui. Isso é um diodo, esse aqui é um tiristor, diodo, esse aqui eu não sei o que é, olhando assim não dá para saber, que tem muitos componentes, quando a gente olha assim, a gente não fica sabendo o que ele é. Você tem que ver a identificação dele, porque eles têm um invólucro, uma caixa, né, uma casca, vamos chamar assim, diferente de um tipo para o outro, sabe? E eu coloquei esses aqui para vocês verem, só como um exemplo ilustrativo, tá? É claro que durante o curso vocês vão ter a oportunidade de entrar em contato com a infinidade de componentes, cuja eletrônica, ou a área elétrica, né, ela é rica em variedade de componentes, em variedades de circuitos. Bem, gente, é isso, é o que eu queria mostrar para vocês. Na próxima aula, já está previsto a gente começar a trabalhar com medidores, medidas e medidores. Aí eu pergunto, vocês têm alguma dúvida? Eu posso ajudá-los? Arthur, fecha sua câmera aí, sua cara fica grande na minha frente aí.
Se fosse um cara boa pinta, uma menina bonita, tudo bem, você é feio para danar, você fecha a sua câmera aí. Você deve estar gostando de ver minha cara também, né? É isso aí, ó, gente. Tranquilo? Alguma pergunta? Eu acho que por enquanto não. No início, assim, a gente realmente não tem muito o que perguntar, né? Vocês têm que ter a paciência de estar ouvindo, né? E Já essa tinha aula vai chamado ficar. na hora. Obrigado, Chico, já estava esquecendo, sinceramente. Essa aula, ela vai, principalmente os novatos aí, tá, gente? Todas as aulas a gente grava e, e disponibiliza para quem quiser assistir, ou quem não pôde assistir, né? Não pôde estar presente, ela vai ficar disponibilizada ou hoje mais tarde ou amanhã no Moodle, tá? E quem está chegando agora, as aulas anteriores já estão lá, se vocês quiserem assistir. Também para quem está chegando agora, eu sugiro que vocês se enturmem, nem que seja virtualmente, se enturmem com os outros colegas para pegar deles todas as informações que já foram passadas para vocês, porque é difícil para a gente, para quem está começando agora, quer dizer, passar para quem está começando agora tudo que já falamos. A gente vai tentar ir passando as coisas, repetindo as coisas, mas se vocês conversarem com seus colegas, vai ser mais eficaz isso aí. Tá legal? Então, vou parar a gravação. A partir de agora, não está